E da pirâmide eu via sobre câmaras secretas ou passagens, alguma coisa. É. O que Agora, como que foi essa história? Agora extrapolou. Satélite? Então, eles desenvolveram uma tecnologia chamada SAR, né? E o lance da pirâmide aí? Temos imagens? Pô, muita temos loucura, imagens, né? imagens. Tem imagem aí. Porque era uma teoria antiga, né? Que existiam estruturas assim Desde como... o Tesla, cara. Nikola Tesla tinha essa teoria. Porque a gente vê teoria do... Eu dei um print Cadê? na tela da apresentação pra galera ver que os próprios cientistas, aquele ali é o Corrado Malanga, os próprios cientistas estavam apresentando, tá? Porque senão o cara vai falar, não, isso aí foi a galera da internet que usou. Eu coloquei assim pra mostrar que são eles mesmos. Por que eu coloquei esse print específico? Porque meu amigo Sacani, que veio esse dia, aqui, ele falou que, o Daniel falou que... Não sei se foi aqui. Foi aqui. Que ele falou, o Daniel falou que são 2 quilômetros, são 2.000 pés. Só que só nessa parte ali, você vê que ele tá falando de 1.200 metros na legenda. Metros mesmo, 1.200 metros. 1,2 km. Sim. Metros. Entendeu? Então, e ele diz que vai mais, tá? Então, só pra mostrar pra galera. Eu assisti às 3h50 da apresentação deles pra 900 pessoas lá. Mas vamos lá. Tá na internet. Existem várias teorias desses monumentos, estruturas antigas. Cidades, ou até da Ilha de Páscoa, né? Daqueles Moai, né? Que tem uma parte pra baixo. Aquilo é sinistro, né? Tem teoria também do Stonehenge. E de todas essas... Os megálitos, né? Que eles chamam. E da pirâmide eu via sobre câmaras secretas ou passagens, alguma coisa. Como que foi essa história? Agora extrapolou. Satélite? Então, eles desenvolveram uma tecnologia chamada SAR, né? Abertura sintética, radar de abertura sintética. O que é isso? É como se fosse uma tomografia do planeta Terra com um satélite que fica a 600 km de altura. Eles já tinham feito um trabalho nesse sentido, só que o primeiro trabalho que eles publicaram foi um trabalho publicado numa revista muito conceituada, que é a revista Remote Sensing, que muita gente está falando, publicaram em 2022 um trabalho numa revista que não tem revisão de pares, né? O peer review. Tem sim, só você olhar no site da revista Remote Sensing, e a revista Remote Sensing é publicada por um grupo chamado MDPI, que é um grupo de publicação muito sério. Então, em 2022, eles apresentaram o primeiro estudo com um artigo acadêmico publicado na revista Remote Sensing, com revisão de pares, usando essa tecnologia SAR, que é radar de abertura sintética. O que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram enxergar dentro das pirâmides e eles descobriram novas câmaras dentro da pirâmide que não eram conhecidas. Então foi um trabalho que teve a sua relevância acadêmica e se comprovou verdadeiro. Nesse artigo, os caras fazem todos os cálculos e a explicação de como isso foi feito, é bem técnico, né? O cara que desenvolveu esse uso, essa adaptação desse tipo de radar foi um italiano chamado Filippo Biondi, né? E ele, nessa apresentação que eu dei os prints, ele passa 1h30 explicando a tecnologia. E aí os caras falam assim, poxa, mas esse radar, ele pega no máximo 30 metros de profundidade, né? O Rodrigo Silva, meu amigo também, explicou brilhantemente. Falou, esse tipo de radar só pega 30 metros. Como é que os caras estão falando de 1.200 metros? 2.000 metros? 60, quantos metros? É isso 30 mesmo? metros. Mais ou menos. Ou 30 pés, não sei, talvez. Aí o cara explica que eles estão usando uma nova tecnologia que o Felipe Biondi está tentando patentear, que eles potencializam a força do radar usando 2 radares ao mesmo tempo e somando o sinal de um com o sinal do outro. Ele usou até uma ilustração de um cara que pega uma bola e fica batendo num lago assim, aí faz aquelas ondinhas, né? Aí ele bate 2 bolas, aí cada bola faz uma série de ondas e quando elas se conectam, aumenta a força da onda. Então ele explicou, a gente consegue enxergar mais profundamente por causa dessa técnica nova que o professor Filippo Biondi usou, né? Então, o que eles descobriram ali ou fizeram? O Sacani mesmo falou, ele mostrou algumas imagens, né? Não sei se foi exatamente aqui no Inteligência ou outro lugar, mas ele mostrou a imagem e falou assim, o que você vê aqui? Aí, não vejo nada. Ele, então, também não. Provavelmente não tem nada. Você fala, você vai fazer outra sonografia do teu filho lá, você não vê nada também. Aí depende da especialidade de quem tá olhando, né? Então, assim, é muito interessante porque nessa apresentação, que foi agora dia 15 de março, o Filippo Biondi, o que eles fizeram para mostrar como é que mais ou menos funciona?
Eles pegaram estruturas assim, tipo uma represa famosa que tem lá na Itália. E aí eles usaram essa tecnologia, só que eles já conhecem a planta, o que tem por baixo ali no subsolo. Então eles usaram essa tecnologia e depois compararam com a planta da represa. Sim. Aí ele falou, ó, pela planta tem uma bobina aqui e tal. Então o que ele fez? Ele pegou estruturas que são conhecidas e botou lado a lado a planta da usina, por exemplo, e o que o radar viu, e ele falou, ó, isso aqui é a bobina, isso aqui é esse corredor, isso aqui é essa escada. Então é muito legal que eles pegaram 10 estruturas que existem, usaram esse sistema e treinaram como ler as imagens do radar. Não apenas eles como seres humanos treinaram, mas eles treinaram uma inteligência artificial para fazer isso. Aí o cara fala, pô, mas a inteligência artificial inventa, né? Eu falo, calma. Essa semana, final de semana, sexta-feira, não me lembro, começou a circular uma entrevista do Bill Gates falando assim, ó, daqui a 10 anos a gente não vai ter mais médico nem professor. É tudo inteligência artificial. Ou seja, uma das primeiras coisas que a inteligência artificial está substituindo é leitura de imagem de radiografia. Né? Então, assim, quando a inteligência artificial interpreta, né, saiu notícia agora hoje, 100% de diagnóstico de câncer por imagem já são de inteligência artificial. Todo mundo acha legal. Claro. Aí quando a inteligência artificial interpretando a imagem do satélite, cara, não, isso aí é palhaçada. Ela trabalha com um banco de dados infinito. Isso aí é absurdo. Porque um médico ele tem uma experiência limitada, né? Tem, o banco de dados do... Exato. Lá ele vai conseguir... Ele estuda tudo que tem no planeta, né? E vai acumulando conhecimento. Então, dessa vez, ao contrário do trabalho de 2022, eles usaram uma inteligência artificial para ler a imagem e montar uma simulação. Quer dizer que é verdade? Não, pode não ter nada embaixo da pirâmide. Eu até tenho dificuldade em acreditar que isso aí existe, mas é lógico que a gente só vai saber se você escavar ali. Né? Enquanto isso, ninguém pode bater o martelo. Em tese, o que eles descobriram? Eles descobriram que existem, segundo a interpretação dessas imagens, tem algumas adaptações ali. Olene, não sei se você consegue botar numa outra que tem já um desenho mais... Aquelas estruturas embaixo? As estruturas, os tubos ali. Então, essa é olhando de cima, né? E lembrando que tá. Volta um pouquinho, Olene. Essa olhando de cima eu não tinha visto. De cima, Isso aí foi apresentado ali, né? Tá vendo o professor ali em cima, né? O Conrado Malanga, que era professor da Universidade de Pisa, eu não sei onde é que ele tá agora. Porque a galera apresenta assim, ó, esses caras são tudo ufólogo. Não, eles podem até ser ufólogo, meu irmão, mas isso a gente não vai usar a falácia ad hominem, né? Só porque ele é ufólogo, ele não fala a verdade. Ele pode dar um espetáculo de ufologia e acertar alguma coisa, né? Então isso é olhando de cima, o que a gente está vendo ali são 8 estruturas como se fossem colunas cilíndricas ocas, né? E eles, isso é tudo a inteligência artificial interpretando as imagens. Lembrando que a pirâmide do meio, que é a pirâmide de Khafre, né? Então o projeto é projeto Khafre, SAR e tal. Ou Khafre, né? Khafre, não confundir com Kéfera, não é? Não é projeto Kéfera. Não tem, não. É diferente. Então, eles viram que tinham umas linhas espirais, assim, circulando essas colunas. E aí, eu não vi nessa apresentação eles falando que isso ali era uma bobina. Eu só vi eles falando, pode ser umas escadas que estão descendo em espiral, como existem vários templos no mundo afora que tem isso. Até onde você foi lá na Itália? Na Itália não, foi em Portugal que você... Como é que é o nome daquele buraco lá buraco do Tatu? Que são 7 andares para baixo, né? Uma torre invertida. A torre invertida. Em Sintra. É circular assim que vai descendo? Então, os caras, eles pensaram, será que é isso? Essas colunas descem 2.000 pés, que seria 648 metros. Só que elas conectam em blocos gigantescos que estão mais abaixo, depois de 640 metros, que tem 80 metros por 80 metros. É um troço gigantesco. E aí eles pode passar, Lênin, por gentileza, que aí vai dar para ver mais de lado. Então, ali, ó, tá vendo aqueles blocos ali? Então, se a pirâmide tá com linhas escuras, às vezes não dá para ver direito, né? Tá com uma pontinha amarela em cima. Aquilo ali dentro são as câmaras que eles encontraram, né? Que tá tipo umas casinhas dentro da pirâmide. E abaixo tem essas 8 colunas, né? Lembrando que isso tudo é uma interpretação que a inteligência artificial fez da imagem. Pode ser que isso tudo seja lorota aí, eu não sei. A gente vai ter que cavar isso aí e ir lá ver. Agora, abaixo daquelas colunas ali, tem essas estruturas quadradas, né? De 80 metros por 80 metros, que é um troço gigantesco, né? E aí eles falam, ó, isso aqui a gente precisa averiguar, é tudo muito especulativo ainda, a gente não sabe.
É muito legal você ver na apresentação que os caras não são dogmáticos, acabou agora a história, até tem que reescrever tudo. E não falaram isso, falaram um projeto preliminar. Só que aí, mais pro final da apresentação, e essa é a apresentação são 3 caras, né? O primeiro que apresentou foi o Armando May, que aí o Sacani deu uma zoada nele e falou, o cara é egiptólogo autodidata, pô. Mas é formado pela Universidade de Pisa, né? E estuda isso há 30 anos. Não é porque o cara, até onde eu sei, Graham Hancock, que é um dos maiores especialistas, também não tem diploma de egiptologia. Então, acho que o cara ser autodidata não desmerece tanto. Então, primeiro teve uma apresentação de 1 hora do Armando May, que é o egiptólogo autodidata. Depois teve o Filippo Biondi, ficou mais 1 hora falando sobre como é que funciona o radar. Esse cara, ele foi professor de uma universidade em Glasgow, na Escócia. Hoje eu não sei onde é que ele está. No artigo de 2022 ele estava como professor dessa universidade Strathclyde, um negócio Strathclyde em Glasgow. E aí depois veio esse terceiro, que é o professor Corrado Malanga, que é especialista em química. Aí o Sacani zoou também. O cara é especializado em química, não tem nada a ver. Com o negócio de satélite, tá dando pitaco em coisa que não tem nada a ver com ele, né? Mas assim, a apresentação desse cara ficou muito longa. E eu falei, meu irmão, esse cara tá guardando o filé pro final. Aí no final, Lene, se eu pedir pra você passar a imagem, pode passar. Não é essa não, acho que é a outra. Só tinha essas. Não, acho que tem... Isso, essa aí. Essa aí que o negócio ficou estranho. Por quê? Em cima daquelas 4 setinhas brancas, segundo ele disse, tá? Talvez seja tudo lorota. Em cima dessas linhas brancas é onde estão aquelas colunas. Ah, tá. Entendeu? E ele tá mostrando que tem mais estruturas abaixo da coluna. E essas manchinhas que parecem meio azul claro ou verde, se você aproximar e der um zoom, você vai ver que tem umas manchinhas vermelhas. Ele tá defendendo a ideia que são estruturas artificiais também.